Então, nós vamos falar agora sobre um outro problema que a paciente pode apresentar durante a gestação e que você pode auxiliar ela no manejo clínico dessa outra complicação, principalmente agora relacionado à constipação intestinal. Então, vamos falar da atenção clínica farmacêutica na gestação, ok? Falando sobre essa questão da constipação intestinal, nós precisamos entender novamente que é fisiológico. O aumento da cavidade uterina, a modificação intraabdominal, ela faz com que você tenha modificação da motilidade gastrointestinal. Está relacionado principalmente aos hormônios, progesterona e estrogênio. Então, relacionados a esse processo, ocorre uma modificação do trânsito intestinal, a motilidade gastrointestinal fica mais lenta e essa paciente pode apresentar o quadro de constipação intestinal. Então, ocorre uma diminuição do movimento fecal e isso leva à constipação intestinal. Como pode ser feito o manejo dessa constipação intestinal durante a gestação? Vamos lá. Primeiro, uma orientação não farmacológica, uma orientação clínica e também algumas orientações farmacológicas. Diretamente ao ponto, a gente precisa lembrar que essa paciente ela precisa fazer um tratamento dietético no sentido de ingerir alimentos que tenham mais resíduo, mais fibra, que possam aumentar o bolo fecal e melhorar essa motilidade gastrointestinal. Então, legumes, verduras, frutas cítricas, mamão, ameixa, que são recomendações básicas que podem ajudar a melhorar esse trânsito intestinal e evitar essa constipação. A ingestão de água é essencial, então essa paciente precisa ingerir bastante líquido para que diminua, né? Para que tenha um bolo fecal bastante bem formado, mas que também melhore essa motilidade, melhore o funcionamento desse intestino, para que ele não fique com o bolo fecal mais ressecado. Então, a ingestão de bastante água junto com fibra é essencial. Não adianta ela só ingerir fibra se não ingerir água. Se ingerir fibra e não ingerir água, vai piorar a situação clínica dela, ok? Reguladores da função intestinal. Fibras, concentrados de fibras vegetais pela manhã, para fazer com que tenha uma ação durante todo o dia para melhorar o trânsito e funcionamento intestinal. Então, reguladores da função intestinal são essenciais e podem ser alternativas para melhorar essa condição da paciente. Caso não haja uma melhora clínica, com essas recomendações básicas, pode ser usado um laxativo, que é a base de óleo mineral. Lembrando que não é recomendado bisacodio, Gutalax e outros laxativos, porque essa grávida, essa gestante, ela não pode utilizar essas medicações devido ao risco para o bebê, ao risco de outras complicações. Muito menos CN ou outros tipos de chás que são muitas vezes estimulantes, irritativos da mucosa intestinal, causam cólica, causam dor abdominal. Então, uma opção segura seria o óleo mineral. Tá? Nesse caso, o óleo mineral seria ingerido ao deitar, uma quantidade aí que pode variar, mas normalmente em torno de 30 ml, para que ele faça o efeito durante a noite e tenha uma melhora do funcionamento intestinal pelo período da manhã. Uma outra recomendação são agentes formadores de massa, principalmente a base de psyllium. Então, se essa paciente não está ingerindo a quantidade ideal de fibra durante a alimentação, ela pode fazer ingestão de agentes formadores de massa. Não são os laxativos, não são os purgativos, eles são produtos que são à base, por exemplo, de psyllium e são formadores de massa, melhorando o trânsito intestinal dessa paciente. Então, duas recomendações farmacológicas seriam os agentes formadores de massa e a possibilidade de utilização de óleo mineral ao deitar. Existem casos extremos onde a paciente precisa usar enema e outras medicações, mas essas recomendações podem ajudar muito a melhorar a condição clínica dessa paciente. Fica aí a nossa orientação e a nossa dica em relação à constipação intestinal. Valeu, gente, até mais.